Bora ver como foram as questões de história da FUVEST de 2026. Aqui uma primeira questão falando sobre a uberização do trabalho, então um tema bem atual. Se você já tivesse acostumado, habituado ao que significa esse termo, você teria bastante facilidade para fazer essa questão, mas de qualquer maneira trazia um texto que explicava tudo. A alternativa correta aqui é a letra B, que dá conta de que a uberização ela intensificou a informalidade e a flexibilidade nas relações de trabalho. A próxima questão falando que muitos jovens não estão querendo ser CLT, né? Isso porque eles estão associando a CLT a um trabalho ruim, com salários baixos, e no final das contas todos eles querem ser empresário, né? A questão falava exatamente disso. A alternativa correta aqui no caso então letra D, que fala que empresários acabam tendo maiores ganhos e autonomia, o que acaba atraindo muitos jovens e distanciando eles da CLT. Essa questão aqui sobre os indígenas na América Espanhola pós-independência, então o que houve com as populações indígenas, no geral é uma questão também de interpretação de texto, tá? Correta aqui letra A, que o autor falava que teve mudanças na condição dos indígenas após a emancipação política, mas ainda assim a desigualdade social continuou, essas populações continuaram marginalizadas. A questão seguinte, sobre jesuítas, apesar de estar dentro do tema da história, era uma questão também de interpretação de texto. Se você lesse com calma, você conseguiria responder. Correta aqui a letra B, que falava que a catequização das crianças significava uma estratégia de construção de um relacionamento entre os povos envolvidos na colonização portuguesa. Só queria chamar a atenção para uma alternativa aqui, caso você vá fazer alguma outra prova. Olha que a letra A fala, ó, aliança entre grupos indígenas e padres implicava total. Essa palavra, total, se você for fazer qualquer prova de ciências humanas, de língua portuguesa, encontrou a palavra total, somente, apenas, palavras que generalizam demais, você vai fugir dessas alternativas. Isso porque elas não abrem margem para exceção, tá? Então, viu a palavra total aí, só marca a alternativa se você tiver certeza. Próxima questão aqui sobre o renascimento artístico, trazia um texto do Pico della Mirandola, era também uma questão de interpretação textual, mas você sabendo algumas características básicas do renascimento, você já conseguiria responder essa questão. A alternativa correta então aqui é a letra E, que fala da autonomia do ser humano, era uma característica típica dos artistas renascentistas que estavam inseridos no mundo ali saindo da Idade Média e eles estavam tentando romper com esses paradigmas medievais. Então a busca por uma autonomia ali do conhecimento era um dos princípios básicos do Renascimento. Caiu aqui também uma questão sobre a Rota da Seda, que era uma série de estradas que ligavam a Europa à Ásia, e elas foram responsáveis por um grande comércio entre os povos desses dois continentes, mas também por aumentar o contato cultural entre eles. Então, assim, muita coisa que surgiu ali na China acabou indo parar lá na Europa, coisas que foram inventadas na Europa acabaram indo ali para o Oriente Médio, exatamente por causa dessas rotas. E a alternativa correta, a letra A, falava exatamente disso, de como que essa rota facilitou o contato entre esses povos que acabaram mudando seus hábitos por causa dos produtos novos que eles começaram a ter contato. Aqui uma questão sobre o Islã, eles citavam um dos princípios básicos do islamismo, que é a obrigatoriedade de peregrinar a Meca uma vez na vida, caso tenha condições financeiras para fazer isso, e mostrava como que essa peregrinação acabava sendo também um espaço de aprendizado sobre o Corão. Correta aqui então no caso, letra E. Caiu uma questão aqui também sobre a guerra do Afeganistão, sobre 11 de setembro, sobre a guerra no Iraque, mas a pergunta era sobre o que aconteceu depois do conflito. E a alternativa correta, a letra A, falava que novos conflitos foram provocados a partir disso e que também houve perseguições de caráter étnico e religioso. Então a gente pode pensar, por exemplo, na islamofobia que cresceu na Europa, nos Estados Unidos após 2001. Caiu uma questão aqui sobre a Venezuela em atualidades e fizeram a pergunta que tinha para ser feita sobre Venezuela, que é a questão territorial entre Venezuela e a Guiana. Isso porque tem uma região ali chamada Essequibo que está em disputa. É uma região que está com a Guiana há bastante tempo, mas a Venezuela recentemente reivindicou esses territórios. E a alternativa correta, a letra E, falava exatamente disso, da anexação desse território e como isso violava alguns princípios ali do direito internacional que garantia que esses territórios devem ficar com a Guiana. Uma questãozinha aqui sobre democracia na Grécia Antiga, né? Não podia faltar. Colocaram um texto do Péricles falando exatamente sobre a democracia e como que Atenas era um exemplo para as outras cidades. Era mais uma questão de interpretação textual, lendo com calma ali você conseguir identificar certinho que ele enaltece a democracia e mostra como que as outras cidades que copiam Atenas. Então, correta aqui, letra D. E aqui uma última questão que exigia um conhecimento histórico de você sobre o fim da escravidão. Você tinha que saber sobre duas leis. Primeiro, a Lei Feijó de 1831, que é conhecido como Lei para Inglês Ver. É uma lei aprovada para que proibisse o tráfico de escravos, mas não foi proibido, né? A lei não pegou. E a Lei Eusébio de Queiroz, aprovada em 1850, que acaba com o tráfico de escravizados da África para o Brasil, mas não acaba com a escravidão,
tá? Ela é de 1850, a escravidão acabou oficialmente só lá em 1888. E o que vai acontecer depois que é aprovada a Lei Eusébio de Queiroz é que, de fato, diminui muito o tráfico de escravizados do continente africano para o Brasil, porém o tráfico interno dessas pessoas vai ser muito grande. Então tem muitos estados que vão começar a produzir seres humanos que vão ser escravizados e vendidos em outros locais. Correta, então, aqui a alternativa D, que o fim do tráfico internacional após 1850 favoreceu o tráfico entre as províncias. Caso você não tenha visto ainda, a FUVEST já divulgou os gabaritos oficiais, mas estou colocando ele aqui para você poder dar uma olhada.